Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um pouco, né? Sobre os problemas da mulher negra neste Brasil contemporâneo e histórico também. E dentro desse contexto, a Semana Teresa de Benguela, que vai acontecer do dia 24 de julho a 3 de agosto, e vai estar em todas as cidades da Baixada Santista. Então, fica ligado que você vai gostar. Para isso, a gente trouxe duas especialistas, figuras especiais. A Helena Pontes, mestre em Direito do Trabalho pela USP, é especialista em estudos para latino-americano, né, e carimbenho, afro-latino-americano e carimbenho, e cofundadora, entre outras coisas, né, Helena? E cofundadora da Semana Teresa de Benguela. Prazer, viu? Muito obrigada pelo espaço, pelo acolhimento de sempre, porque a gente sempre pode contar com o Sindicato dos Bancários e isso é muito importante para a gente. Obrigada, Helena. E também outra cofundadora dessa semana importante é a Eugênia Lisboa, promotora legal popular, ativista também, mulher negra, mãe, né? Sempre na luta feminista e principalmente da mulher negra. Não é isso? Prazer, isso Eugênia. Obrigada, sempre agradecendo esse espaço. É um espaço onde a gente pode trazer nossas lutas, né? E esse mês em especial não poderia ser diferente. Obrigada, viu? Vocês duas. Bom, eu acho que todo mundo, a maioria, está interessado em saber, né? Está curioso em saber o que é essa Semana Teresa de Benguela, por que quem foi Teresa de Benguela e por que a necessidade de uma semana para discutir os desafios, problemas e como está a luta da mulher negra. Fiquem à vontade, vocês. Uma complementa a outra, vai buscando. Teresa de Benguela foi uma mulher negra, né, ela era liderança, uma mulher liderança no quilombo, né, de ex-escravizados no Brasil, né, e ela fez uma sociedade, teve um papel muito grande, e isso ficou marcado. E aí a semana acaba tendo a homenagem a Teresa de Benguela, porque a semana, no dia 25 de julho, é o Dia Nacional da Mulher Negra Teresa de Benguela, aqui no Brasil, em alusão ao dia que já era comemorado como o Dia Latino-Americano da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Então, foi criado em 2014? 19. Não. O Dia 14, Nacional desculpa. 2014 e 2019 juntamos algumas coletivas e mulheres militantes, né? Mulheres negras militantes, acadêmicas, e passamos a fazer a Semana Teresa de Benguela. A Semana Teresa de Benguela, ela começou em 2019, como a Eugênia colocou. Ela foi fruto de, na verdade, conforme a gente vê o avanço das políticas públicas com relação à presença da mulher negra, do homem negro, dentro das universidades públicas, a gente passa a ter alguns problemas também de enfrentamento. Não raramente a gente tem situações em que pessoas negras abandonam a pós-graduação ou a própria graduação, mesmo em instituições públicas, por conta do racismo. E foi o que acabou acontecendo tanto comigo quanto com a Cíntia Nelly, que fomos quem começamos a pensar nessa questão de ter uma semana na Baixada Santista, em que a gente pudesse debater as questões da mulher negra, né, em que a gente pudesse fazer esse enfrentamento. Na verdade, a nossa primeira ideia foi buscar a Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma referência da gente enquanto jovem, enquanto criança, né, um lugar de acolhimento da mulher negra na Baixada Santista. Só que a Casa de Cultura havia fechado por várias questões, né? Mas principalmente por falta de empenho do poder público em manter esse aparelho em funcionamento, né? E com essa solidão, né,
de espaço, essa carência, a gente acabou procurando outras mulheres negras que a gente sabia que teriam interesse em tentar construir essa atividade. Então, a gente procurou a Cidinha, a gente procurou a Dida, a Eugênia, a Priscila Ribeiro, enfim, a Beth Nagô, várias mulheres que se somaram para poder organizar essa Semana 13 de Benguela, que o primeiro objetivo era justamente a gente poder juntar a militância com quem está na academia. Por quê? Porque, na nossa concepção, estar na academia só faria sentido se fosse para fornecer ferramenta para a militância. E, ao mesmo tempo, a militância tem essa capacidade, né? Tem esse anseio de absorver essas ferramentas, mas também tem a capacidade de direcionar o que ela precisa. Então, estar na universidade, na pós-graduação ou na graduação, buscando fazer pesquisa, sem essa interlocução com o movimento social, nos parecia uma grande perda de tempo. Então, para a gente foi muito importante, para mim pessoalmente, enquanto pesquisadora, a possibilidade de poder trocar com essas mulheres incríveis, né, que são de vários coletivos. A gente tem mulheres que são de movimento partidário, mulheres que não são de movimento partidário, mulheres que estão organizadas nas PLPs, em outros coletivos de mulheres, como Mulheres Negras no Fronte, sindicalistas, enfim, várias mulheres de afoxé, mulheres de terreiro, várias mulheres negras que se uniram para poder debater os problemas da mulher negra contemporânea. E aí, assim, os problemas da mulher negra são muitos, né, Eugênia? Exatamente. Se a gente for ver a questão, por exemplo, do desemprego, eu vou falar da minha área, porque eu sei que ela vai falar mais sobre a questão de violência contra a mulher. Mas na área de emprego, por exemplo, as mulheres negras são as que recebem menor salário. Se a gente for ver uma pirâmide, né, os homens brancos recebem mais, seguido das mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras. As mulheres negras estão majoritariamente em postos precarizados, né? Seja nesse hoje chamado de empreendedorismo, né, que na verdade é uma falta de alternativa, né? As pessoas não vão porque querem muitas vezes, mas porque precisam trabalhar e sustentar suas casas, ou então em postos precarizados, como a questão da terceirização, por exemplo, de asseio e limpeza, asseio e conservação, que é algo histórico e estrutural na realidade da mulher negra brasileira. Nessa questão do trabalho, principalmente, né, a gente falando sobre a questão da violência, mas existe a grande violência caracterizada no trabalho doméstico, né? Porque nós temos hoje, pelo IPEA, 69,9% dos trabalhadores domésticos, né, pessoas em trabalho doméstico, 69,9% são pessoas negras. Inclusive, vai ser o primeiro tema, né? Exatamente. Abordado no dia 24. No dia 24. Isso. E desses 69,9%, 93,9% são mulheres. Então, você vê a quantidade de mulheres negras nesse trabalho doméstico, que, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem cada vez mais denúncias sobre um trabalho no sistema de escravidão. Uhum. Né? Nós temos o caso da Sônia, que acontece em Santa Catarina, é um caso enigmático, né? Tanto é que no dia 24, no primeiro dia da semana, nós vamos tratar, o tema é trabalho doméstico e a exploração, a naturalização da exploração do trabalho doméstico e o racismo estrutural no Brasil. Eu queria que vocês colocassem um pouco sobre isso. A naturalização do trabalho doméstico, como se é algo ruim o trabalho doméstico e não deveria existir. A naturalização, o que... Da exploração. Da exploração do trabalho doméstico, né? Na verdade... Porque, porque assim, o trabalho doméstico, ele existe. Tá. É um trabalho. Sim. Né? Tanto é que as mulheres conseguiram, as militantes, né, desse trabalho doméstico conseguiram avançar para ter carteira registrada. Isso foi um avanço. Sim. A questão é como a ligação dele com a questão da escravidão ainda.
né? Mulheres trabalhando e morando dentro de uma casa, elas podem ter até uma carteira registrada, mas quantas horas de trabalho elas trabalham? Sim, Quantos dias por semana? Sim, porque eu pergunto, porque já ouvi. Eu acho que se simplifica, às vezes, a explicação, não se explica, né? E se simplifica e acaba transmitindo uma mensagem talvez distorcida, né? De que o trabalho doméstico, ele é um resquício da escravidão. Como se, entendeu? Explica dessa maneira. Então, como se assim, vamos acabar com o trabalho doméstico. Não é essa a questão. Não, essa não é a luta. Não. Essa não é a luta das trabalhadoras domésticas, que eu acho que isso é o principal, entender qual é a luta dessas trabalhadoras. E assim, não é uma reivindicação delas. Sim. Muitas vezes tem pessoas que acabam, como você colocou, simplificando, porque tiveram uma experiência outrora como trabalhadora doméstica e colocam, sabe, frases que lacrar, né? Como a gente fala. Simples, de efeito, mas que não é uma realidade. Então, assim, o trabalho doméstico, o trabalho de limpeza em geral, inclusive das terceirizadas, ele é um trabalho essencial. A gente viu isso muito presente durante a pandemia. Né? Em vários lugares, o trabalho de asseio e conservação, o trabalho de limpeza, inclusive limpeza doméstica, foi colocado como serviço essencial. Se é um serviço essencial, então precisa ser respeitado e ter os direitos de um serviço essencial. O que acontece no sistema capitalista é que a gente tem, na verdade, o salário da doméstica tem que ser rebaixado, porque assim o trabalho de quem o salário pago para quem a contrata também pode ser baixo. Então, a gente vai tendo uma passagem aí da precarização que acaba chegando na mulher negra de uma maneira muito pior. Certo? Então, no caso aqui, a gente está falando com o pessoal dos bancários, certo? O aumento do salário, o aumento dos direitos das empregadas domésticas não vai ser prejudicial para quem tem a sua empregada doméstica, porque vai ser natural que você também reivindique um salário melhor para o seu patrão, porque você precisa ter esse serviço realizado, porque ele é essencial. Certo? O que não dá para a gente naturalizar, e aí é nisso que a Eugênia estava colocando, né? Naturalizar essa exploração como, olha, é isso mesmo, ganha pouco porque são analfabetas, ou esses preconceitos todos que a gente fica escutando para justificar o injustificável. É um trabalho essencial. Tem tecnologia envolvida, certo? Quem limpa uma casa sabe. Não é ir fazendo. Tem uma tecnologia envolvida nisso, certo? Tem um saber envolvido, sabe? Então, assim... E força, né? E força. E muita força. Né? Haja, exatamente. Então, assim, se é um trabalho realizado, se tem uma tecnologia empregada, se tem um saber empregado, deve ser respeitado como outro qualquer. E aí a gente, enquanto classe trabalhadora, tem que estar atento a isso. Porque o meu salário é rebaixado, porque o dela também é rebaixado. Então, quando uma mulher negra avança, ninguém retrocede. Vamos junto. Isso. E era um trabalho, essa ligação da naturalização da exploração, ela, apesar de ter sido regularizado o trabalho doméstico, ela ainda continua existindo. Porque não são todos os patrões que já tinham a sua empregada doméstica, inclusive morando em sua residência, que passaram a registrar. Por que não? Porque tem a história do, né, entre aspas, é como se fosse da família. Essa é muito engraçada, né? E essa naturalização. Aliás, é da família, mas não está no testamento, né? Exatamente, mas não está no testamento. E, além dessa questão da exploração, tem uma outra também, que é relacionada ao trabalho doméstico e que, às vezes, a gente esquece de falar, que é a questão de que, com a Lei Complementar 150, que veio depois da emenda da PEC das domésticas, né, que foi uma grande vitória para a categoria, veio a Lei 150. E ela permitiu que pessoas que trabalhassem até 3 dias não fossem consideradas empregadas domésticas. Então, tem uma precarização aí escondida também na diarista. A diarista não é considerada empregada doméstica. E veja, a pessoa pode trabalhar 2 vezes por semana na minha casa há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ela não vai ser considerada empregada. Isso não aconteceria com nenhuma outra categoria. Isso só é presente na categoria do trabalho doméstico, do empregado, da empregada doméstica.
né? Então, isso é muito grave, né? E é uma precarização que acaba recaindo sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Sim. Nós teremos no dia 24 duas mulheres que, coincidentemente, chamam Eliette. Olha que Eu vi interessante. duas Elietes. Duas Elietes. Uma que é uma acadêmica, né, que vai estar falando sobre pesquisa, sobre estudos do trabalho doméstico da mulher negra. E a outra é uma militante, né, que esteve aí na luta pela garantia da PEC das domésticas, né? Nossa, uma Eliette de Viges Barbosa e a outra Eliette Ferreira da Silva. A Eliette, você vai ser a mediadora, né? Que também começa com E, Eugênia. Eugênia. Muito engraçado, né? Não chama Eliette, mas tem uma irmã chamada Eliette. Olha que engraçado. Olha só, 3 interessante. Eliette. E vai ser no dia 24, 19 horas, no Sindicato dos Bancários, Washington Luiz 140, Aliás, Santos. Aproveitando, muito obrigado por nos acolher. Sempre. No sindicato estaremos. Sempre. E é uma atividade, cada atividade da semana, ela está coordenada por uma coletiva, né, em cada cidade. E, nesse caso, somos as promotoras legais populares, que temos os nossos encontros semanais às quintas-feiras no sindicato, e aí vai ser esse tema, né? E nós vamos receber, aberto ao público em geral, o tema é sobre mulheres negras, mas não é só para mulheres, né? Homens também podem participar, claro. Também são bem-vindos, né? Afinal de contas, os homens são filhos de mulheres, pais de mulheres, netos de mulheres, enfim. E aí também são bem-vindos, principalmente se tem essa preocupação com esse tema da população negra. Claro, é um aprendizado, né? Exato. É um debate que precisa permear todo mundo. E você colocou uma coisa que é muito importante. É essa questão do aprendizado, né? A gente tem um debate muito sério dentro da sociedade sobre a questão do lugar de fala, né? Sim. E a Semana Teresa de Benguela, ela tem essa questão do lugar de fala muito, muito importante para a gente, né? Porque na sociedade em geral, a gente costuma ter o lugar de fala constante garantido para pessoas brancas, né? E quando na questão de pessoas negras, acabam os homens negros falando. Então, a Semana Teresa de Benguela, ela é construída por mulheres negras, o protagonismo é das mulheres negras, mas ela é aberta para a sociedade, certo? Então, assim, é muito importante, nós respeitamos muito e acolhemos as pessoas brancas que participam dessas atividades, principalmente porque é necessário que as pessoas brancas aprendam a escutar as pessoas negras, né? Às vezes, as pessoas negras são muito carentes de escuta. Não carentes no sentido emocional, mas no sentido de que a nossa sociedade não nos escuta, né? Então, há necessidade de ter uma semana com mulheres negras falando, entendeu? E falando não de achismo, né? Mas falando da sua militância, da sua construção, da sua pesquisa. Isso é de suma importância, né? Então, assim, queria reforçar muito o convite para que todas as pessoas participem. É um lugar realmente para todas as pessoas participarem sem medo de errar, sabe? Porque o errar faz parte também, claro. Entendeu? Mas a gente não erra se a gente não estiver se entrosando, trabalhando coletivamente, né? Só erra quem faz alguma coisa. Com certeza. E a gente aprendeu a andar caindo, né? Exatamente. Quem não? E, então, eu acho assim, importante isso, porque tem aí na sociedade, algumas pessoas ou muitas, né, falam que você segmentar é que está criando a diferença. Não existe diferenças no sentido de raça, no sentido de gênero, e que quando você segmenta, e aí sim você está criando a diferença. Né? Já ouviu isso? Já. Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque os grupos ou as pessoas que sofrem violência, que são oprimidos,
O opressor não sente, mas os oprimidos sentem. E se não se organizarem, vão continuar sendo oprimidos. Então, isso tudo só é uma consequência da opressão que já sofreram, da violência que já sofreram. Não é? Vocês acham? Exatamente. Se você pensar, por exemplo, na questão da violência contra a mulher, que voltamos nesse assunto, porque, inclusive, as mulheres negras são, em número maior, as que sofrem violência. Se a gente não tivesse, até obrigatoriamente, por todo o processo como foi criado a Lei Maria da Penha, quantas mulheres ainda viveriam nessa situação? São milhares, milhões de mulheres que ainda vivem, mas seriam muito mais se a gente não tivesse uma lei. E aí é um segmento, é uma necessidade, é uma lei que existe, claro, as piadas machistas vou fazer a lei do João da Penha, né? Alguma coisa assim, sempre tem essas piadinhas, mas assim, são os números que levaram a isso, né? Isso. São números que é a questão da gente falar da academia, estar junto com a militância, essa necessidade de você mostrar que não é questão de segmento, é uma questão de números que provam de realidade, isso. né? Realidade. É a realidade, a gente se baseia na realidade. E também tem uma questão que eu acho que é muito importante pontuar. De fato, tem momentos em que nós nos organizamos, né? E que precisa ser espaços só de mulheres negras, só de mulheres, só de homens negros, só de pessoas negras. Mas é muito curioso como nas atividades que são abertas para o debate com o público e os movimentos que todas as pessoas podem participar, essas pessoas que criticam não chegam junto. Pois é, não é verdade? Por isso que é importante ter. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da marcha do 8 de março, por exemplo, tem vários homens que participam do 8 de março todos os anos, certo? Todos os anos. E é importante isso, sabe? Simplesmente eles não vão conduzir o movimento, e só, entendeu? Mas apoio, tá junto, sabe? É óbvio que precisa, assim como a gente aqui precisa ter, sabe? Se não fosse o apoio do pessoal dos bancários, se não fosse o apoio de tanta gente que a gente tem apoio, a Semana Teresa de Benguela não sairia. Porque nós não somos, não tem edital por trás da Semana Teresa de Benguela. Tem movimento militante, certo? Então, assim, nós doamos o nosso tempo, certo? E contamos aí com a colaboração de várias pessoas. Temos nosso Pix Day para poder ajudar com o Pix, a gente tem apoio de sindicato, a gente tem apoio de pessoas que cedem seus espaços e leis que abrem as portas para a gente poder fazer as atividades dentro, enfim, certo? E muitas vezes pessoas que são brancas, pessoas que são homens, enfim, que nos apoiam, certo? Então, essa também é uma contribuição que é importante. As pessoas que falam que segmenta é porque não estão se movimentando direito. Da maneira que falam, é como se todas as pessoas negras fossem casadas só com pessoas negras e que fosse um mundo totalmente fechado. Para não deslegitimar, é isso, né? Para não reconhecer que existe uma desigualdade, né, de raça, de gênero, né, que é imposta, essa sociedade impõe uma violência a um grupo de pessoas, né? Então, para deslegitimar isso e dizer, não, olha, nada disso acontece porque não interessa. Por isso que é importante dar visibilidade, né? Certamente. Quando a gente vai ver, por exemplo, a questão de classe, né, que normalmente a gente acaba enfrentando esses debates com relação a que a militância feminista, a militância negra, ela vai acabar fragmentando a questão de classe. Mas se a gente for ver bem, é o contrário, né? Há uma junção, há uma força maior quando esses grupos estão organizados, né? Porque quando a gente verifica, e aí o emprego doméstico é uma das demonstrações disso, que muitas das precarizações que as mulheres negras sofrem acaba depois chegando para toda a categoria. Então, defender ter noção, ter contato, essas pessoas estarem organizadas e demonstrarem para você o que está acontecendo na vida delas, permite que você, enquanto classe, se defenda, inclusive. Por exemplo, várias dos retrocessos impostos para as empregadas domésticas na lei complementar 150, depois viraram retrocesso com a reforma trabalhista. E afetou a todo mundo, inclusive os bancários.
certo? Então, veja, se você tem um movimento de contenção anterior, entendeu? De todos defenderem aquelas categorias que são, por exemplo, compostas por mulheres, entendeu? Numa verdadeira solidariedade de classe, você não tem esses avanços que acabam prejudicando toda a classe trabalhadora, independente de raça e de gênero. Sim. Claro. Certo? É que, como a gente colocou no título, né? Naturaliza nos corpos negros essas violências. Mas não quer dizer que pare neles. Sim, com certeza. Ah, exatamente, né? Até porque a questão do trabalho doméstico, essa naturalização pode acontecer também com mulheres brancas. Daí a importância desse caminhar junto, né? De estarmos juntos, juntas e juntos e juntos nesses espaços para conhecer as realidades, a discussão e enfrentar. É isso aí, fica a dica, hein? Já o convite, certo? Dia Repetindo, 24, dia 19 24. horas, Sindicato dos Bancários. Gente, e aqui a semana eu vejo que tem assim um foco, um dia especial e para a Marcha das Mulheres Negras. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa marcha. A Marcha Nacional das Mulheres Negras, ela aconteceu em 2015, em Brasília. Teve 3 anos de preparação. Foi uma ideia que nasce da Nilma Bentes, que tem essa proposta da gente poder marchar em Brasília pelo bem viver, né? Ou seja, garantir a dignidade, né? Aquela vida que vale a pena ser vivida, né? Para as mulheres negras, que não temos asseguradas no Brasil, né? Seja porque as mulheres negras morrem de tanto trabalhar, sem direitos, seja porque as mulheres negras morrem de luto pelos seus filhos que são massacrados pela polícia no genocídio da juventude negra, seja pela falta de moradia, seja pela falta de alimentação, de dignidade, né, alimentar, enfim. Então, ela fez essa proposta. Em 2015, levou-se um número expressivo de mulheres para Brasília para entregar uma carta, né, que é uma carta com reivindicações que passa por vários eixos. A nossa proposta da semana esse ano, e esse ano vai ter uma segunda marcha, né, em Brasília, que vai acontecer em novembro. Então, a nossa proposta foi justamente de, como a gente faz uma formação política também, né, então, preparar as mulheres negras e a sociedade para essa segunda marcha, revisitando os pontos que a gente levou para Brasília em 2015. Então, todos os eixos, inclusive a questão do trabalho doméstico, quando a gente vai falar sobre a questão de recuperar a história na mesa que a gente vai ter no Guarujá, que vai ser a Por que Marchamos, história, desafios, vitórias do movimento de mulheres negras contemporâneo no Brasil, resgatando a história do movimento, resgatando fatos importantes que, inclusive, precederam essa marcha de 2015 e que estão acontecendo nessa última década, certo? E o papel das mulheres negras nessa organização, né? Seja na questão do próprio movimento negro, no movimento das mulheres negras e no movimento por moradia, habitação, enfim, vários movimentos que as mulheres negras estão à frente, né? Então, o MTST está aí, né? Com diversas lideranças negras aí saindo por conta desse envolvimento da mulher negra nesses espaços, né? Sim. E aí vai ter no dia seguinte uma marcha também, né? Dia 25 de julho é a marcha em São Paulo. Dia 25 a marcha em São Paulo. Aí depois a gente passa aí os contatos para quem que tiver interesse em ir, né? Entrar em contato com elas para também experimentar, né? Esse momento importante. Mulheres negras em marcha por reparação e bem viver e contra as violências do Estado. As capitais estarão nesse dia 25, né? Fazendo a marcha, né? Em alusão, assim, ao dia 25, mas também chamando as mulheres, incentivando as mulheres para irem para a marcha em novembro. Em novembro. Mas essa marcha, ela tem já todo ano? Tem todo ano. Nos estados que conseguem Ela tem acontecido no dia 25. Mas a nacional vai ser a segunda edição, aí depois de 10 anos da primeira. Olha só, a Marcha bacana. de São Paulo, ela passa a se organizar justamente desse processo de construção da ida das mulheres de São Paulo em 2015. E aí elas passam a fazer a marcha anualmente em São Paulo.
E a Semana 13 de Benguela participa da marcha, né? Constrói junto com a marcha. E apesar da nossa pegada, né, ser outra, ser mais uma questão de formação política, mas a gente todo ano, dia 25, a gente não costuma marcar a atividade para poder somar com a marcha. Ir, né? Vai ser na Praça da República. Exato. Praça da República. Concentração a partir das 17 horas e a gente começa a marchar às 19. Aí eu queria... Olha, desafios e vitórias do movimento das mulheres negras contemporâneo. Tem alguma coisa a destacar, principalmente se você falou esses 10 anos? Vitórias, o que vocês... Olha, boa parte do que hoje é conquista do movimento negro tem uma forte participação de mulheres. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em Durban, né, que foi a conferência da ONU por igualdade racial, a participação de mulheres negras foi essencial, sabe, para a gente conseguir avançar nesse sentido. Se a gente hoje, então, tem a década do afrodescendente, é muito graças à participação das mulheres negras do Brasil, porque o Brasil era a maior delegação. Inclusive, Santos tinha uma delegação por empenho da Casa de Cultura da Mulher Negra, da Alzira Rufino, da Dona Urivani. Se não fossem elas, não teria. Então, assim, a gente tem uma participação muito grande nesse sentido. É de suma importância. Mas quando a gente vai falar sobre mulher negra, não dá para a gente também ficar só nessa questão desses movimentos como a marcha ou como a semana. Porque a mulher negra está em todos os espaços. Então, se a gente for ver e pensar, por exemplo, o avanço que a gente conseguiu com relação à PEC da doméstica, entendeu? É uma luta que vem de antes de 88. Né? Então, isso foi uma vitória muito grande para as mulheres negras no último período. A questão dos avanços das cotas nas universidades é uma outra grande vitória do movimento negro e do movimento de mulheres negras. A maioria das pessoas que hoje ingressa por cota racial são mulheres negras, até por conta do genocídio da juventude negra, dos homens negros, né? Dos homens jovens negros, que acontece no Brasil. Então, assim, tem vários avanços que a gente vai poder apontar, né, Eugênia? Sim, nessa última década, que foi de suma importância, foi essencial por conta dessa organicidade das mulheres negras a partir de 2015. Anterior a 2015, óbvio, mas que se fortalece com a questão da marcha. Mas são lutas ainda que temos muito que avançar, né? Sim. Temos na questão da saúde, por exemplo, como a mulher é tratada na saúde, a mulher, por exemplo, a mulher negra que está para gestante, o tratamento dela na hora do parto é diferenciado, porque existe uma cultura de que a mulher negra é mais forte, então ela pode aguentar mais sem anestesia, tudo. Exatamente, é um problema seríssimo. A violência obstétrica com a mulher negra é gravíssima, é altíssima. Né? Então, são lutas que a gente está aí para avançar, mas ainda tem muito que se avançar mesmo. E aí é necessário. Se a gente não estiver em luta para avançar, a gente não avança. E política de emprego também, né? Porque a mulher já tem muitas famílias que a família é a mulher, né? A mulher com os filhos. Sim. Né? E a mulher negra também. Se você colocar nesse ponto que é a mais baixa da pirâmide, ela vai estar sozinha com os filhos e ganhando muito pouco. Eu lembro uma vez, eu acho que não chega a $2, era $1 por dia que ela ganhava, mulher negra. E é uma taxa altíssima de gente que não tem companheiro, que não tem ninguém, né? Que tem que estar sozinha. Então, assim, uma política de emprego, que é o que vocês estavam falando no começo, de empreendedorismo, que na verdade é aquela, se vira nos 30. Se você está sozinho, o fato é isso do empreendedor. Você está sozinho, se vira. Vai vender brigadeiro, quer dizer, umas coisas muito precarizadas e romantizadas de propósito. Que é para dizer, olha, que legal, porque mulher forte, ela vai à luta. Aí aparecem, né, as mulheres sorridentes, vão à luta e
e conseguem isso e aquilo, né? Mas a gente sabe que a realidade é mais triste, né? Mais desafiadora, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa, se você for pensar na questão assim, se você for disputar uma vaga de trabalho, com certeza, entre homens e mulheres, os homens já têm vantagem aí, porque eles não parem, né? Então, já tem essa vantagem, né? Não menstruam. E aí, quando a disputa é entre uma mulher branca e uma mulher negra, aí também a mulher negra tem desvantagem. E isso é fato. É fato. Né? São os números dizem, né? Isso é fato. Então, realmente tem muito ainda para avançar. Eu acho importante quando você coloca essa questão do empreendedorismo, porque me faz lembrar um texto da Lélia Gonzalez, em que ela fala justamente sobre como mudam os nomes, mas o nosso lugar social continua sendo o mesmo no mercado de trabalho. Então, quando a gente vai falar, ela até fala, a Joaninha de ontem é hoje a trocadora de ônibus, a afroempreendedora de hoje é a escrava de ganho de ontem. A gente não sai desse lugar. Então, assim, por mais que não seja herança, e aí é o que o Clóvis Moura fala, né? Por mais que não seja herança da escravização, do período da escravização, há uma barragem social, racial no Brasil com relação às pessoas negras no mercado de trabalho, né? Que nos aprisionam a certos lugares. Né? Então, assim, por mais que uma mulher negra tenha formação, por exemplo, tenha mestrado, doutorado, ela não consegue ser uma professora universitária. Né? É difícil. Exatamente. É praticamente impossível. Né? Enquanto pessoas que não têm a experiência, não têm a mesma formação, conseguem esses cargos facilmente, por serem brancas. Certo? Então, também tem esse ponto, né, que me parece que seja... É importante a gente Agora, você falou meditar, que ele né? diz que não é uma herança, mas você não acha que é uma... Não é uma herança? Em que sentido, né? Porque isso eu acho que... Eu acho que não é uma herança porque, assim, quando a gente coloca como uma herança, a gente passa a naturalizar esse lugar. E como se não fosse uma responsabilidade nossa e das políticas públicas atuais. E é. Entendeu? Há uma política... A gente tem uma Constituição de 88. Certo? A gente tem... Vamos lá atrás primeiro. A gente tem uma CLT. Quais são os dois trabalhadores, categorias que a CLT exclui de proteção trabalhista? Trabalhadores rurais e trabalhadoras domésticas. Qual é a cor do trabalhador rural brasileiro? Qual é a cor da empregada doméstica brasileira? Então, você concorda que não é uma herança? Teve uma modificação aqui na CLT que desprotegeu a pessoa negra? Aí a gente continua. Se a gente vai continuando, a gente vai verificando a terceirização, por exemplo. Terceirização nos bancários começou na década de 70, durante o regime militar, certo? Quando as assessoristas de elevador, ainda tinha assessorista de elevador, assessoristas de elevador do Banco do Brasil, começou no Banco do Brasil a terceirização. As empregadas, as pessoas que faziam limpeza e os seguranças foram terceirizados. Qual é a cor dessas pessoas? Que deixaram de ser concursados, empregados públicos, para passar de uma sociedade de economia mista, para passar a ser terceirizado. Sim. São negros. Então, você concorda que não é uma herança? Há uma mas é renovação? Uma herança, assim, não, a gente não vai ficar debatendo isso aqui, porque não é uma coisa do... o lugar, ele foi colocado lá já na escravidão. E quando se aboliu, não se fez nada, se jogou todo mundo... Exatamente. Na sarjeta. E pronto. Ali, para você... E aí, a geração em geração. Você não tem acesso à educação. Não tinha acesso. E as condições de vida eram as piores possíveis. Então, isso, por não ter tido nenhuma política de mudar isso, ou de, né, dar condição, isso se perpetua. Mas não é política... É que tá, não é uma política para melhorar. Há uma política pública de piora. E sim, é nisso que eu falo que não é uma herança. Mas ela vem vindo. Ela vem, entendeu? Ela vem vindo ao longo do tempo, isso. Mas não é... Mas que a gente tem a responsabilidade hoje em dia e a tentativa, eu acho que desses movimentos organizados, tal, é exatamente da visibilidade de dizer assim, apontar na cara e dizer, existe esse problema. Existe uma tem chaga. Que ser, exatamente, tem que ser abordado e enfrentado com coragem. Tem que ser. Eu acho que esse é um ponto. Porque
O que vem vindo é sempre a repetição do sempre. Mobilidade social aqui no Brasil é pouca, né? Você vê que com o final da escravidão, por exemplo, as mulheres negras, os homens não tinham o trabalho, mas as mulheres se viraram, entre aspas, né? Se virar, a coisa de se virar, assim, se tornaram empreendedoras. Foram pegar os seus quitutes e vender na rua. Já eram, né? Já era Escrava assim, de né? ganho. Já estavam ali, foram super importantes para o sustento de suas famílias naquele momento. Inclusive num processo também de exclusão do homem negro do mercado de trabalho, né? Porque não foi por falta de busca, né, desse espaço, foi efetivamente por uma troca de mão de obra arquitetada pelo Estado, porque pessoas negras trabalhavam nas indústrias que existiam no Brasil até então. O imigrante que é trazido não é trazido porque ele tem um saber a mais do que o negro. O negro fazia tudo no Brasil, tudo. Nenhum branco trabalhava no Brasil. É trazido efetivamente, e aí é outro papo, né? Mas é trazido efetivamente as pessoas, os imigrantes, por eles não falarem português e, portanto, não conseguirem se articular com a população local, não conhecerem o território e estarem morrendo de fome na Europa. Então, vieram para cá aceitando qualquer negócio. Enquanto os negros aqui estavam extremamente organizados. A gente tem pesquisas hoje em dia que demonstram que os primeiros sindicalistas nasceram no movimento abolicionista. Foram formados no movimento abolicionista. Evaristo de Moraes, por exemplo, é só um exemplo de um socialista que saiu do movimento. E isso é invisibilizado. Inclusive de mulheres, né? Greve de mulheres. Lembra? Enfermeiras. Acho que enfermeiras no século XIX, que já existiam, né? Mulheres, eram mulheres negras também, né? A primeira greve geral é feita por mulheres, né? E ninguém fala. Não, é isso. O silenciamento também é algo... não é visível, né? É visível para a gente, mas é invisível para as pessoas que não se tocam disso, né? O silenciamento das mulheres, né? O apagamento das mulheres da história. Né? Isso é uma coisa... Agora, vamos lá. Depois de toda essa... Mas para o pessoal ver, instigar, né? E ver que realmente... Olha, quanta coisa, quanta riqueza, né? Que a gente tem para debater, né? E para aprender. Então, Por que Marchamos? Vai ser lá no Guarujá. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? É que está contemplada todas as cidades da Baixada Santista. Cubatão, pela primeira vez esse ano. Pois é. Falei, gente, que trabalho de organização fabuloso. Porque não é fácil você encontrar gente que faça atividade em Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão. Vai ter em tudo. É isso, porque aqui em Santos tem as PLPs que fazem, mas nos outros lugares não é assim. A gente tem que, normalmente, falar com as pessoas nos locais e conversar. Nem sempre as pessoas estão organizadas, às vezes são pessoas que têm boa vontade, estão em algum espaço e querem fazer. E a gente vai e constrói. Então, a semana ela é muito para isso, para poder juntar pessoas que estão em espaços, em cidades diferentes, por isso que ela é da Baixada Santista, para unificar e construir junto. Então, assim... A maioria das atividades foi construída a várias mãos, e não só com pessoas locais, com pessoas de fora também. Todo mundo levanta a manguinha e trabalha coletivamente. Que legal. Nossa, eu falei, que organização fantástica, porque é muito difícil. Vou fazer em Praia Grande, Mongaguá, ter gente que vai organizar lá e que tem que fazer também. A gente se reúne desde janeiro para sair a semana em julho. Assim, são várias. Pelo menos a gente teve umas 12 reuniões esse ano para poder sair a semana. Só nesse ano. Então, assim, é muito trabalho mesmo. Muito trabalho. E muita gente envolvida. A gente tem a questão de conseguir fazer essas reuniões online. É muito importante que assim que você consegue a adesão dos outros municípios. E, ao mesmo tempo, a gente incentivar, né? Porque aí você pensa, assim, lá em Mongaguá, em Peruíbe, Itanhaém, que as mulheres dizem assim, mas aqui eu não tenho muita ajuda. Não, mas a gente te ajuda, né? Vamos fazer juntas, né? E aí a gente acaba incentivando e esse ano ter os 9 municípios realmente é um ganho. A oportunidade, incrível. né? As pessoas dos outros municípios, no geral, elas reclamam, né? Porque sempre é em Santos, porque tem mais estrutura, mais facilidade, mais gente que vive aqui e tal, e organiza.
E a gente nunca tem nos outros lugares. A gente tem que se locomover, é muito difícil, né? Vamos combinar alguém vir de Bertioga até Santos, numa atividade. Então, é muito importante que tenha, né? Ter oportunidade. Desde 2019, a gente está na 5ª, né? Então, assim, foi uma crescente que a gente foi tendo. Então, em 2019, a gente teve menos municípios. Foi Cubatão, São Vicente e Santos, né? Acho que só os 3 mesmo. Aí, depois, a gente foi a gente chegou... na 2ª semana teve Praia Grande, teve São Vicente, já teve mais municípios, teve Guarujá, tiveram mais municípios. Aí, na última, só faltou Praia Grande. Aí, esse ano, não, vamos fazer em Praia Grande e deu certo. Por causa disso, a gente também tem que ter... A gente respeita muito também, assim, as pessoas do local que queiram fazer, né? Porque, às vezes, as pessoas estão envolvidas em outras tarefas e não tem... Então, a gente sempre tenta fazer de acordo com o pessoal do local e a gente, dessa vez, rolou. E vai sair em Praia Grande também. Então, assim, esse ano é o primeiro ano que vai ser... O primeiro de muitos que vai sair nas 9 cidades. Muito legal. A gente pode falar rapidamente as cidades e os temas? Sim, claro. Que elas possam, né, pra gente... Então, a gente começa no dia 24 aqui em Santos, às 19 horas, no Sindicato dos Bancários, com esse tema, a naturalização da exploração do trabalho doméstico e o racismo estrutural do Brasil. Aí a gente vai ter, no dia 25, a Marcha das Mulheres Negras em São Paulo, né? As mulheres estão se organizando para sair daqui, e aí você falou sobre como as pessoas acessam essas informações. A gente tem no Instagram o perfil Semana Teresa de Benguela, né? BS. .bs, que é Baixada Santista. Então, toda a programação, inclusive informações sobre a ida para São Paulo, estão lá. Aí, no dia 26, Guarujá, Por que Marchamos? História, Desafios e Vitórias do Movimento de Mulheres Negras Contemporâneo no Brasil. 27, Mongaguá. O tema é Marchar é um jeito de aprender, educação popular e mobilização na construção da Marcha das Mulheres de 2015. Quer falar os demais? 28. 28 é Itanhaém, cultura negra em todos os espaços, do terreiro à internet, da quebrada ao palco, a força da Lei 10.639 de 2003 como política cultural e antirracista, em que a gente vai debater, inclusive, também a questão da inclusão dos afro-indígenas e dos indígenas nessa educação, no contar da história, né? Em Peruíbe vai ser dia 29 de julho, racismo ambiental, racismo estrutural. Mulheres negras na defesa dos territórios e do bem viver. Dia 30, a gente vai estar em São Vicente. Inclusive, dia 30, a gente vai estar recebendo a deputada Caroline Ara, a codeputada Caroline Ara. O tema vai ser Viver é Transgredir. Mulheres negras na luta pelo direito à vida. É a primeira mesa que a Semana faz com mulheres trans negras. E isso, para a gente, está sendo um motivo de grande orgulho, porque era algo que faltava no nosso debate. Dia 31 é quinta-feira e a gente vai ter em Santos uma atividade aqui no centro de Santos, na Vila do Teatro, que vai ser o encontro em submissas escritas de mulheres negras, mais o Sarau das Terezas. Vai ser uma oficina de escrita sobre si e depois vai estar aberto o microfone para sarau. E dia 1º de agosto a gente tem em Bertioga uma atividade que vai ser realizada na OAB de Bertioga chamada Justiça para Quem? O racismo institucional e o sistema de justiça na vida das mulheres negras. No dia 2 de agosto, sábado, em Cubatão, a gente vai ter o Cine Debate com o documentário Alzira Rufino, Eu, Mulher Negra, Resisto. É uma homenagem à militante Alzira Rufino, que nos deixou o ano passado, né? E vai ser bem legal. Quem puder comparecer, vai ser um momento ímpar aí, lembrando da nossa saudosa Alzira, que tanto fez por essa Baixada Santista. E no dia 3 tem o encerramento da semana, em Praia Grande, com o tema Sementes, Saberes e Territórios, Mulheres Negras cultivando autonomia e soberania alimentar. Nessa atividade de encerramento, a gente vai ter um café comunitário e a gente está pedindo a contribuição das pessoas que forem participar de R$20
para a gente poder fazer esse café, que vai ser feito, inclusive, pela Yara da Graça, que é uma quituteira maravilhosa lá de Praia Grande. Maravilha. A gente aborda muitos temas, todos, né? Quase, né? Muito importantes, né? Nossa, muito importantes. Bem amplo. Meninas, tenho que... A gente já está caminhando para o fim. Sim. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de falar, de abordar. Acho que mais agradecer o espaço. É muito importante para a gente estar aqui com você, Neida. Até porque você é uma referência da luta feminista, do sindicalismo na Baixada Santista. Então, é realmente muito gratificante estar aqui falando com você. É uma aliada da luta das mulheres negras de primeira hora. E, assim, enfim, deixar o convite para todo mundo, para todo o teu público, para poderem... Ela ali, olha. Isso. Eu estou olhando para ela, gente. Use o seu olhar personal. Bom, eu queria, então, convidar todos, todas e todes a somarem na Semana 13 de Benguela. As atividades todas, elas dão certificado para a participação. É um certificado que o servidor público pode apresentar como horas de treinamento. Estudantes também podem apresentar para poder comprovar na faculdade que estão fazendo cursos fora. Então, assim... a gente sempre tentou também garantir isso, algo que é muito importante para a gente. Esse negócio de certificado. Todo mundo sai com o certificado da Unifesp, da USP. Isso é muito bacana, assim. É algo que a gente acha que é importante. A Alzira achava que era importante, né? Sim. Todo o curso da Casa de Cultura da Mulher Negra, as pessoas saíram com certificado. Então, isso a gente herdou da Alzira Rufino e é um orgulho para a gente. Então, espero vocês todos lá. Eu só queria reforçar, que eu esqueci de comentar, que né, nós temos aqui como promotoras legais populares, as PLPs de Santos, a gente procura nos nossos encontros ter um espaço para crianças. Então, você que é mãe, que é pai e que tem criança e fala, eu não vou porque... Leve sua criança porque a gente tem um espaço lá com o Quintal do Saber, que é um espaço com a Sueli, com a professora Sueli, que ela está ali cuidando, fazendo atividades com as crianças, enquanto pais e tios, sejam lá, que queiram levar suas crianças, vão poder ter a condição integral de estar participando do evento, tá bom? Muito então, é bom. isso. Venham, que estaremos de braços abertos, esperando com cafezinho, chazinho, lanchinho. Venham que a gente está lá, tá bom? Olha, só reforçando, o Instagram é Semana Teresa de Benguela, .bs, Embaixada Santista, tá bom? Do dia 24 a 3 de agosto. Gente, olha, compartilhem esse programa, deem um like, se inscrevam no canal e eu agradeço demais vocês. Muito importante o trabalho que vocês desenvolvem, viu? Parabéns. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima quinta. Tchau.